Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo Em Suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora. Episódio de hoje: Como escrever bem, segundo J.R.R. Tolkien. Tolkien não achava que escrevia bem. Sim, esse filólogo de Oxford, nascido na África do Sul e criado no Reino Unido, mesmo com todo o sucesso de seus livros, disse no final da vida que até O Senhor dos Anéis ainda era, no máximo, parcialmente bom. Na verdade, como vamos ver, em certo sentido, ele nem mesmo achava que fora ele quem escrevera esses livros. E talvez seja essa a principal razão para aprendermos com Tolkien. Não a glória de seus escritos, mas a sua humildade. Ele se sentia mais como um hobbit escrevendo do que como um elfo. E essa é a primeira dica para quem quer aprender a escrever literatura com Tolkien. Imite humildemente outra pessoa até encontrar o seu estilo. Na verdade, isso pode ser até terapêutico, ajudar a tratar os sofrimentos da sua vida, expressar melhor suas emoções. Numa carta para seu desanimado filho Christopher, que estava lutando na Segunda Guerra, Tolkien diz: "Eu acho que se você começasse a escrever e encontrar o seu estilo próprio, mesmo se para começar precisasse imitar o meu, seria um grande alívio." Aliás, a segunda dica está aí também. Escreva para falar do que você gosta. Essa dica pode parecer bem boba, mas Tolkien gostava de dar explicações bobas para quem perguntava sobre o significado da trilogia da Terra-média. Ele disse para um fã: "Eu escrevi a trilogia como uma satisfação pessoal, motivado pela escassez da literatura do tipo que eu gostaria de ler." E por outro lado, Tolkien também diria: escreva para outras pessoas. Afinal, como ele dizia, não existe arte solitária ou totalmente privada. E foi graças a amigos como C.S. Lewis e seu filho Christopher que O Hobbit e O Senhor dos Anéis puderam ser publicados, pois foi por meio do olho deles que Tolkien começou a ver um valor público para essas histórias. E ele rejeitava qualquer forma de alegorias, de modo que isso já é a quarta dica: escreva a história por ela mesma. Quando vemos Tolkien falando sobre suas obras, parece que ele não via muito do que se gabar. Ele falava que a história tomava conta dele. Era como se ele apenas estivesse relatando algo que já estava lá, que o livro parecia se escrever sozinho, que era uma árvore interna, que crescia e se desenvolvia por conta própria. Até mesmo como se a escrita fosse um processo de revelação da verdade. O que Tolkien quer dizer com tudo isso é que fazer literatura é fazer um trabalho custoso com a linguagem. E o custo desse trabalho é deixar a linguagem tomar conta de você, fazer o mundo para que a linguagem habite. Na verdade, Tolkien diz: a invenção das linguagens é o fundamento. As histórias foram feitas para providenciar um mundo para as linguagens, ao invés do contrário. Para mim, um nome vem primeiro e a história se segue. Mas essa ainda não é uma explicação suficiente. Tolkien queria criar um mundo coerente, uma história consistente, porque ele cria que não era ele quem estava escrevendo no final das contas. E assim chegamos à quinta e última dica, a qual, aliás, explica porque estamos falando sobre isso num podcast de teologia. Escreva a sua história como parte da grande história. Certa vez, Tolkien conversou com um senhor que o lembrou de Gandalf ao lhe perguntar: "É claro que você não supõe que escreveu este livro todo sozinho, não é?" Não escreveu. Tolkien sabia que ao dar o melhor de si com seu conhecimento linguístico, seu detalhismo, sua imaginação e sua vida nesse livro, ele estava apenas participando na grande história. Ele cantava com sua voz a música de outro. Desenhava as folhas de uma árvore que só seria completada na eternidade. Pintava uma figura que só seria bela com montanhas inexploradas no horizonte. E isso tudo tem a ver com a teologia de Tolkien, por mais que ele não gostasse muito de admitir isso. Para Alison Milbank, a chave da teologia de Tolkien é sua afirmação da mediação, que alguns chamariam de visão sacramental. A história da criação, em vez de um impedimento, é onde Deus nos encontra, como a encarnação e a ressurreição de Jesus comprovam. Na sua visão, contos de fadas mediam a presença de Deus ao oferecer fantasia, recuperação, fuga e consolo. Vamos ver rapidinho cada um deles. Fantasia expressa o desejo criativo que Deus colocou em nós como subcriadores. Fazemos não para dominar por um anel, mas para enriquecermos mutuamente, como na amizade. A recuperação nos ajuda a ver o mundo real com nossos olhos, reencantado após nos encantarmos com a fantasia. Percebemos que este mundo não é nosso, mas é belo. As árvores não são entes, mas ainda são maiores que nós. Fuga dá vazão a desejos insatisfeitos e irrecuperáveis por causa da queda, especialmente com a fuga da morte e do pecado.
Aliás, a morte é um tema central no universo de Tolkien, sendo uma graça do um para os homens, que possibilita a realização eterna dos seres humanos para além das vaidades do tempo, como Philip Mitchell observa. Assim, a principal fuga se dá por meio do consolo do final feliz. Nas palavras de Tolkien, isso é a famosa eucatástrofe. Uma boa catástrofe, uma guinada súbita alegre, pois não há real fim para qualquer conto de fadas. É uma graça inusitada e miraculosa, nunca dá para contar com sua recorrência. Então aqui vemos que Tolkien transparece o final de Senhor dos Anéis. Quando tudo parece perdido, Sméagol se desequilibra e o anel cai nas chamas. Quando a derrota parece certa aos portões pretos, as águias estão chegando. E este é o Evangelho. Homem, o contador de histórias, precisa ser redimido de uma forma consoante com sua natureza, por uma história comovente, como disse Tolkien. Diante da catástrofe de nosso Salvador crucificado por nós, temos o final inesperado, um final feliz, uma eucatástrofe. Jesus ressuscitou, Cristo vive, e nós vivemos também, e até nossos contos e histórias vivem também. Como no conto de Migalha, os rabiscos que pintamos de nossa árvore e o que fazemos em amor ao próximo não acaba com a morte. É aperfeiçoado no paraíso. Lá, encontramos a linda árvore que sempre quiséramos pintar, e o nosso próximo, que outrora servimos, ali se alegra junto conosco. No fim, a história sem fim começa. E nada melhor para acabar este podcast do que um trecho do poema de Tolkien, Mitopeia, traduzido por meu amigo Arthur Conais. Talvez no paraíso o olho divague, a olhar para o dia que nunca acabe, e se renove, vendo o dia radiante, reflexo da verdade, se tornando a ela semelhante. Verá se olhar a terra bendita de perto que tudo está como é, embora liberto. A salvação não destrói nem traz mudança. Ao jardim, jardineiro, brinquedo ou criança. Mas não verá o mal, pois este habita não no retrato de Deus, mas na turva vista, não na fonte, mas na escolha maliciosa, não no som, mas na voz preguiçosa. No paraíso cessa o olhar tortuoso, e apesar do renovo nada é mentiroso. Criarão, é certo, mortos não estando, poetas terão as frontes flamejando, e harpas para dedilhar sem errar. Cada um do tudo em todos, sua parte terá.